Evangelho de João, no capítulo 2. Capítulo 2, e no versículo 7. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tira agora e leva ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vier, se bem que o sabiam os empregados dos que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então os inferiores, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Deus abençoe. Manifesta o seu poder e a tua graça na tua palavra, em nome de Jesus. Vamos estar orando para as pessoas que estão nos assistindo através da internet, né? Tem gente fora do país aguardando esse momento maravilhoso que Deus fala conosco e nos abençoa através da oração. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estende, Senhor, as tuas mãos neste momento, aonde quer que esteja, Pai, em qualquer lugar deste universo, meu Deus, aonde existir, ó Pai, uma alma triste, acamada, perturbada, desorientada, meu Deus, desenganada, que o Senhor entra com providência, restaura, levanta, Senhor, agora o astral dessas vidas, meu Deus, para que ele saiba que o Senhor é Deus. Jesus, nesse instante, Pai, em qualquer país do mundo, Pai, eu sei que esta oração, meu Deus, tem alcançado, Pai, muitas almas distantes do nosso país, mas o Senhor é um Deus que não tem fronteira. Aonde estiver uma pessoa enferma, estende as tuas mãos e traga, Senhor, a cura, a libertação, a saúde, a felicidade, a prosperidade. Vai derrubando, Senhor, todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, tudo aquilo, meu Deus, que aflige o teu povo, seja, meu Deus, derrubado por terra pelo teu poder, pela tua graça e pelo teu grande amor, que a tua palavra, meu Deus, nos diz, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito em várias partes do mundo, através da oração deste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar. O primeiro milagre de Jesus. Às vezes nós observando, irmão, olhando o nascimento de Jesus, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e sabemos que ele morreu jovem, mas nos deu o direito de viver muitos anos mais do que ele viveu aqui na terra, porque Jesus, ele é eterno. Ele veio como homem para nos provar que nós somos capazes de vencer todas as nossas adversidades. Não existe nenhum problema que Jesus não possa solucionar para você. Logo que Jesus desceu do monte, depois dos 40 dias de jejum,
Jesus começou a fazer a sua obra. E naquele dia ele foi convidado. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Você já convidou Jesus para participar do seu jantar, do seu almoço, da sua festa? Né? Nós precisamos fazer isso. Às vezes nós esquecemos, irmão. Às vezes nós esquecemos de dizer: Senhor, participa conosco do nosso jantar, né? Ele vai estar presente ali na mesa com você, aonde você estiver. Na hora de luta você não clama por ele: Senhor, me socorre, né? Por que não chamamos Jesus também para participar do nosso almoço, da nossa janta, do nosso deitar, do nosso levantar, né? E das nossas festas, quando fazemos? Domingo passado nós tivemos uma igreja superlotada de pessoas que vieram da convenção, né? Para uma festa, e Jesus foi convidado primeiro de que todos, amém? Por quê? Porque ele é a peça principal em toda a nossa vida. E quando ele foi convidado, de bom grado ele aceitou o convite e levou com ele os seus discípulos. E ali a festa grande, o vinho acabou no meio da festa. Você já pensou, você está numa festa e no meio da festa acaba a bebida ou acaba a comida? Fica esquisito, não fica? Fica sem saída, né? Mas quando o vinho acabou, os garçons que estavam servindo ali chegou e disse para o dono da festa: olha, o vinho acabou. Aí, mas Maria chegou até Jesus e disse: olha, o vinho acabou. Disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Essa palavra quer dizer o quê? Que Jesus não faz as coisas nem antes e nem depois. Ele faz no momento certo que nós precisamos. Às vezes as pessoas acham: mas está demorando a minha bênção. Mas não é o tempo ainda. Nós temos que aprender a esperar. Lá o salmista Davi disse assim, no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Então Jesus ouve a sua oração, seu propósito, mas o tempo dele não é o nosso. O tempo dele é o correto. Ele sabe na hora que vai ser necessário ele nos socorrer. Aí ele chegou perto, tinha ali 6 talhas cheias, vazias, né? 6 talhas vazias, de pedra. Cada talha daquela cabia 50, 40 e poucos litros de água, né? Acho que 38 litros de água, se não me engano. 6 talhas daquela. Jesus disse: vai, enche elas de água até em cima. Amém? Ali cabia até mais do que a talha comportava, né? E eles assim fizeram. Foram lá na torneira, pegaram a água, e encheram as 6 talhas. Jesus não fez uma oração ali não, como eu fiz aqui agora no começo. Jesus simplesmente falou assim: olha, leva ao provador. Amém? O mestre sabe. Então pegaram aquela, quando eles colocaram a cuia dentro da talha, já não era mais água, era vinho. Aí levaram até o provador, o homem especializado só em provar vinho. Sabia qual era o melhor e qual era o pior. Mas daquele vinho ele nunca tinha tomado. Ele nunca tinha experimentado um vinho tão bom como aquele. Aí ele chamou o dono da festa e disse: olha, o que vocês fizeram? Geralmente o povo dá um bom vinho no começo, depois que as pessoas já estão meio chapadas, meio embriagadas, aí ele bebe qualquer coisa, até só ele bebe, ele vai dizer que está bom, né? Mas vocês não, vocês deixaram o melhor vinho para o último. Só que eles não sabiam que aquele vinho não vinha da videira. Aquele vinho vinha da glória dos céus. Aquele vinho vinha da palavra do Senhor Jesus. Aquele vinho era diferente. Nunca mais se beberam vinho como aquele, irmão. Porque foi a única vez que Jesus transformou a água em vinho.
Amém? Depois ele permitiu que as pessoas fizessem o vinho, mas ele não transformou mais água em vinho. Por que Jesus não transformou mais água em vinho? Às vezes a pessoa não se preocupa nem de pensar por que Jesus nunca mais transformou a água em vinho. Por quê? Porque não havia mais necessidade e Jesus não é apto, não aos que bebem. Jesus procura sempre tirar o vício da bebida do homem. Então, se Jesus ficasse transformando a água em vinho, como seria o povo hoje? Ele ia rolando na rua, Mas, só que tem um detalhe: o vinho que Jesus fez naquele dia, ele não embebedava a pessoa, não tirava a pessoa do seu centro normal, e o sabor era superior a qualquer tipo de vinho que existisse no mundo. Então, era diferente. Quando eles fizeram aquilo, eles não sabiam que Jesus estava ali. Eles não esperavam que Jesus tinha toda aquela capacidade e aquele poder. Uma das coisas mais difíceis aconteceu no primeiro milagre de Jesus. E depois Jesus saiu dali e foi para Cafarnaum, ele, a mãe, os discípulos e os seus irmãos. Mas não ficaram muito tempo, porque Jesus andava de cidade em cidade, de lugar em lugar, pregando, ensinando a palavra de Deus, salvando almas, curando os enfermos, libertando as pessoas oprimidas e fazendo obras maravilhosas. Mas uma das principais obras que Jesus faz na nossa vida, qual que é? Vocês imaginam qual o principal milagre da nossa vida? É o milagre da nossa salvação. Olha quem somos, olha o mundo em que vivemos, olha o que nós fazemos, olha tudo que nós aprontamos às vezes no nosso passado. E Jesus tem um amor e um poder tão maravilhoso que Ele nos chama para o seu lado, nos transforma, nos muda, nos ensina, nos capacita e nos salva. Por que Jesus faz isso? Porque Ele disse assim: eu vou para o Pai, voltarei para buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Muita gente quer estar com Jesus na sua eternidade, mas nem todos alcançarão essa bênção, porque aqui, onde vivemos, é onde nós colocamos o nosso propósito e a nossa escolha. Para nós escolhermos a Jesus, nós temos que às vezes abandonar muitas coisas que para a nossa carne é importante, É aquele desejo, aquela coisa terrível, mas para Deus não. Então, só que aquilo que Deus tira de nós como vício, essas coisas, ela não nos dá nenhum prazer de vida. O maior prazer, a maior felicidade da vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, é ter certeza da sua eternidade. Se a certeza todo mundo tem, só que não sabe de que lado. Agora, que lado que nós queremos passar a nossa eternidade? Porque o mundo que vivemos aqui, o tempo que vivemos aqui, é um tempo pequeno, irmão. É de 70, 80 anos, 100 no máximo, Mas partimos daqui, é eterno. E é uma vida também. É uma vida diferente. Às vezes a pessoa assim, há vida após a morte? Você acha que há ou não? Há sim. E só tem duas moradas, irmão. E essas duas moradas que tem, nós escolhemos ela aqui. É aqui enquanto vivemos que nós escolhemos essa morada. Só tem o céu e o inferno. Jesus ou nossa vida. Só que a escolha é nossa. Muitas das vezes os nossos desejos, nossas vontades, nossas ansiedades
nos leva a escolher um caminho errado. E Jesus respeita a nossa escolha. Às vezes as pessoas não dão uma briga, uma confusão por aí, por causa de um de outro, né? Jesus respeita a sua escolha. Quem escolheu a Ele, amém. Quem não escolheu a Ele, Ele também não vai mudar a sua história. Amém? Porque a nossa história, a respeito da glória do Senhor e do abismo, essa história é nós que fazemos. Amém? Não é Jesus, não. Jesus vai te ajudar se você se expor a buscar a Deus, a querer sair da vida mundana, daquilo que te persegue, daquilo que te leva a pecar, tudo errado, fazer as coisas erradas. Se você desistir dessas coisas, você tem grande parte, grande garantia de salvação. Não é fácil, porque muitas das vezes os nossos desejos, a nossa ansiedade vence muitas vezes a fé do homem, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus saiu dali, que foi para Cafarnaum, ele passou por várias cidades da Galiléia, de Israel, todos os campos, né? Ele passava orando, pregando, ensinando como faríamos para estar com Ele. Enquanto Jesus teve os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus ensinou como você e eu, nós podemos alcançar a chegar a Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu já preguei para pessoas que dizem assim, a Bíblia foi feita por mão de homem. Sim, mas quem inspirou as palavras foi Deus. Deus usou homens especiais, irmão, desde o princípio do mundo. Você sabe qual é o livro mais velho da Bíblia? O primeiro livro que foi escrito? Qual o livro mais velho? É o Jó, né? O livro de Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro que foi escrito. Ele está lá no meio da Bíblia, né? Muita gente fala, foi Gênesis, mas não, Gênesis foi muito depois, né? O primeiro livro foi Jó. Por quê? Por que o primeiro livro foi Jó? Às vezes as pessoas nunca perguntou por que o primeiro livro escrito foi o de Jó. Vocês sabem por quê? Porque Jó tem uma semelhança ao princípio da fidelidade, da honestidade e da busca em Deus. Jó buscava a Deus mais do que Adão. Adão foi criado, foi feito por as mãos de Deus. Jó não. Jó foi o homem mais antigo depois de Adão, foi Jó. Porém, ele tem uma fidelidade que ninguém pregou para Jó. Como que Jó descobriu que Deus era fiel? Né? A importância do livro, às vezes a pessoa não presta atenção nessas coisas bíblicas. A importância do livro de Jó é muito grande. Jó descobriu que havia um Deus além da natureza. Então o que ele fez? Ele começou a buscar esse Deus, mesmo sem conhecimento, mas Deus o conheceu. E quando Deus foi fazer uma palestra entre os homens, entre os filhos de Deus, o povo de Deus, lá estava quem? Satanás. Olha como Jó era importante para Deus. Jó disse para Satanás, de onde vem? Ele disse, de andar pela terra e passear por ela. Qual foi a pergunta que Deus fez para Satanás? Viste meu servo Jó? Ele disse sim. Aí Deus disse, homem íntegro, correto, temente a Deus e desvia do mal. Quem ensinou Jó a desviar do mal? Quem ensinou Jó a servir a Deus? O instinto de amor que Jó tinha, irmão, era tão grande que ele conheceu Deus
pela sua própria consciência. E aí, ele passou a servir esse Deus, né? Servir um Deus que ele nunca tinha visto, mas que ele clamava e Deus respondia, entendeu? Ele descobriu um segredo que nós temos que descobrir hoje, irmão. A fidelidade com Deus faz que nós clamamos a Deus e Deus responde. Amém? Nós não vimos isso. Jó também não via. E ali Deus trouxe na consciência de Jó uma segurança, dando para Jó prosperidade de todas as formas. Quando Satanás desafiou tirar o que Jó possuía, Deus permitiu. Irmão, o que muita gente às vezes não consegue entender é que Deus permite muitas vezes o inimigo nos ferir, né? Por quê? Mas por que, missionário? Porque Deus permite essas coisas. Eu sirvo a Deus, eu faço tudo para Deus, eu oro a Deus, eu clamo a Deus, eu coloco minha família na mão de Deus, meus amigos. E por que Deus permite? É porque Deus te ama e acredita em você. Amém? Deus falou aquilo para Jó, para Satanás a respeito de Jó, porque Deus acreditava em Jó. Porque Jó passou a acreditar em Deus antes que tudo pudesse pensar diferente. Ele descobriu, pelo amor, pela fé, que existia um Deus, né? Hoje não. Hoje nós temos a Bíblia, temos tudo que nos leva a conhecer a Deus. Não temos? Mas Jó não tinha isso. Nem os profetas existiam. Jó descobriu Deus por si mesmo. Você já pensou, irmão? A importância que Jó tinha para com Deus? E o tanto que Deus se agradou de Jó? Satanás tirou o que Jó possuía. Mas Deus acreditava em Jó e sabia que Jó não ia fazer, né? De repente, os povos chegam, os empregados chegam, olha, levaram seus instrumentos, seus camelos, levaram tudo, derrubou a casa, caiu, mataram os seus 11 filhos. Jó podia dizer, poxa, que Deus é esse que eu sirvo, não podia? Hoje o homem falaria assim, até murmurava, mas Jó disse, não, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Passaram tempos, anos, Deus vai novamente e Jó estava lá, sem nada. Disse, viste meu Senhor? Jó, sim, mas você mantém a saúde dele, deixa eu tocar na pele que ele blasfema contra ti. E Deus disse, vai. Por que Deus permitiu de novo pela segunda vez? Já não estava bom a primeira? Não, porque a primeira era na finança, a segunda era na saúde. Amém? Muitas vezes Deus nos prova na nossa vida financeira e na nossa saúde e na nossa vida conjugal, em toda a área da nossa vida. Deus acreditou novamente, Jó disse, vai, poupa-lhe unicamente a vida, que a vida pertence a Deus, a vida é Jesus. Ele foi, cobriu Jó de lepra de cima e embaixo. Jó foi para a cinza se coçar com cacos de telha. Aí a esposa de Jó diz, ainda mantenha, olha o desafio que o Satanás faz com a gente, ainda mantenha a sua integridade com seu Deus, amaldiçoa seu Deus e morra. E Deus disse, não recebemos de Deus algum sombrio. Diz tu como diz um outro. Nem ali naquela situação Jó não reclamou de Deus. Resultado, Deus prosperou, curou Jó de toda aquela lepra, abençoou a vida de Jó, prosperou ele 100 vezes mais do que ele possuía. Deus só não multiplicou na vida de Jó os filhos. Por quê? Por que Jó multiplicou tudo 100 vezes mais dos filhos
tem os mesmos 11 filhos. Porque ele precisava tempo para servir a Deus. Amém? Às vezes nós temos um filho só e não encontramos tempo para servir a Deus. Colocamos às vezes tantos tropeços na nossa vida para não servir a Deus, né? Para não fazer as coisas para Deus, para não ir na igreja. Olha, hoje era para a igreja cheia, porém, né? Não dá. Por quê? Porque se você perguntar, sempre vai ter uma desculpa, que eu não fui por isso, eu não fui por aquilo, né? Mas nós não importamos por isso não, porque nós sabemos que Deus é que controla todas as coisas, né? Nós glorificamos a Deus pelos que estão aqui, pelos que estão presentes, e oramos por aqueles que não conseguiram vir, para que eles possam vir depois. Amém? Por quê? Porque não é assim, marcando as pessoas, não, o pastor não vem, não. Ele tem as desculpas dele. Quem somos nós? Não somos donos da vida de ninguém, né? Então, temos o nosso desejo, nossa vontade própria, né? Mas o certo seria buscar a Deus. Mas, se às vezes a pessoa não vem, nós buscamos a Deus por ele mesmo assim. Amém? Porque é o nosso dever. Você já pensou se Jesus fala, não, eu só vou abençoar quem está orando? Né? Não, a gente ora por pessoas que nem servem a Deus às vezes, e Deus abençoa. Eu já orei por pessoas mortas que Jesus ressuscitou, já orei por pessoas enfermas, desenganadas da medicina que Jesus curou, né? Libertou, transformou, muda, né? Pessoas que às vezes chegam travadas, sem nem aguentar se mexer, a gente coloca as mãos, Deus abençoa, cura a coluna da pessoa, ele vai embora feliz da vida. O importante, irmão, é você ver aquela pessoa ser abençoada. Você ter desejo, amor de ver aquela pessoa receber de Deus uma bênção. Isso aqui é o importante, né? Não importa quantas pessoas já passaram por aqui, às vezes, gente, dia mesmo um cara passou com uma bicicleta, não está nem empurrar a bicicleta, né? Sentou na última cadeira lá e ficou gemendo. No meio do culto eu chamei ele para frente, orei na coluna dele, ele saiu montando bicicleta, de tudo quanto é coisa aí. Porque Deus faz a obra, isso é bom. A gente se sente feliz de ver a pessoa ser abençoada. Amém? Então é muito bom fazer a obra do Senhor, sem discriminar a pessoa nenhuma. Quando Jesus fez o primeiro milagre, olha bem, quando Jesus transformou a água em vinho, foi para os cristãos? Foi? Não. Deus fez para todos. Jesus operou aquele milagre, não queria saber se o cara era um beberrão ou se não era. Só que aquele vinho dele era diferente, era especial, né? Mas Jesus fez, né? Alimentou aquelas pessoas, não discriminou ninguém. E por que o homem hoje discrimina as pessoas, né? Se nós servimos a Jesus, não podemos discriminar ninguém, seja ele branco, preto, moreno, ou polaco, seja qual for, né? Seja estrangeiro, não importa qual seja, desde que ele seja vida, nós temos que orar por ele. Amém? Porque a pessoa fala assim, eu não vou orar para aquele sujeito não, porque ele é um macumbeiro, ele é um pai de santo, ele é um bruxo. Olha bem, se fosse por isso eu não estaria aqui hoje. Mas alguém falou, me colocou o meu nome no altar de Deus, e Deus atendeu, e hoje estou aqui. Amém? Fui o 8º bruxo no mundo, hoje sou missionário de Deus já há 35 anos. Amém? Por quê? Porque alguém me colocou na presença de Deus, mesmo sabendo que eu não valia nada, né? Mas é uma vida, é uma alma. Deus faz segundo o desejo do nosso coração. Se eu colocar o coração na alma da pessoa, falar, Jesus, eu quero a salvação daquela pessoa, eu quero, né? Jesus faz. Olha bem, já orei para um rapaz numa época aqui,
Maringá. Ninguém acreditava. E eu profetizei para a mãe dele, para o pai, disse: Jesus vai fazer dele um evangelho, um cristão que vai pregar a palavra. Hoje, o rapaz está pregando a palavra de Deus e está feliz. Né? Tirar do mundo das drogas, de toda a alucinação maluca, só Jesus pode fazer. Né? Eu tenho experiência e certeza de tudo que Jesus pode fazer. Tentaram me parar muitas vezes, tá? Colocaram automático, a pistola automática para me matar, e eu falo: Deus é o Senhor. Hoje, quem tentou me matar, prega a palavra de Deus como estou pregando hoje. Então é isso que não importa. Amar a vida, não importa ela quem seja. Amém? Digam graças a Deus. Graças a Deus. Ficamos em pé.